Meus amigos, minhas amigas aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Prof. Abacuque Sodré. Para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos, de Filosofia e Teoria Geral do Direito no Damaso Educacional e professor da pós-graduação do IBMEC Damaso. Também leciono em algumas plataformas de cursos de extensão. Pois bem, feita essa pequena apresentação, eu queria dizer, se você ainda não é inscrito no canal, te convido aqui a se inscrever no canal. Nós temos, em geral, temos feito vídeos semanais aí para os amigos e tratamos de direito constitucional, direitos humanos e de teoria do direito. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos tratar de um ponto fundamental do artigo 170 da Constituição Federal, que estabelece os princípios gerais da atividade econômica. Então, o artigo 170 vai estabelecer ali os parâmetros, lembrando que o Estado brasileiro, ele tem um tipo econômico específico. Qual é o tipo econômico específico adotado pelo Estado brasileiro? É o sistema capitalista. Então, sistema de mercado, e aquele sistema de mercado que busca a livre concorrência, que busca evitar as assimetrias e que tem como objetivo principal a livre concorrência baseada na chamada competição perfeita. O que é competição perfeita? Competição perfeita significa que um ideal, né, é o ótimo de Pareto, significa que os agentes econômicos competem em pé de igualdade, sendo que qualquer manipulação ou formação de grupos, ou seja, oligopólios, ou mesmo uma detenção de um mercado de um único ator, um monopólio, ou mesmo ainda um cartel, que é a reunião de todos os agentes do mercado, ou de quase todos, para estabelecimento aí, de uma posição política de preponderância, é repudiada pelo sistema jurídico. O sistema jurídico brasileiro adota, então, a busca pela livre concorrência ou concorrência chamada concorrência perfeita. Ok? Então, esse é um ponto de partida. É óbvio que a questão entre a existência de um único grupo, de um monopólio ou de um oligopólio, ele pode ser uma decorrência do próprio mercado. Entre existir alguém que produza ou alguém que não produza, por óbvio, até o próprio Schumpeter vai falar ali no seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, em 1946 ele já falava que em alguns momentos é preciso ali fazer esse tipo de análise. Se não houver outra alternativa, vai haver uma ausência de competição, inevitavelmente. Então, esse é um ponto de partida. Lembra que o Brasil, então, é um sistema capitalista que busca tem como parâmetro o ideal de concorrência perfeita, ou seja, de alinhamento simétrico dos agentes econômicos. Pois bem, o artigo 170 da Constituição, ele vai dizer o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, lembra? Se você ainda não assistiu aqui o vídeo do nosso canal, nós temos um vídeo aqui só sobre os fundamentos do Estado brasileiro. Qual é o quarto fundamento do Estado brasileiro? O quarto fundamento é valorização do trabalho humano e livre iniciativa. O que isso significa? Significa que o Estado brasileiro ele se baseia então na livre iniciativa, na autonomia privada. As pessoas naturais e jurídicas podem desempenhar o máximo possível, gerar circulação de riqueza, adotarem o máximo das suas potencialidades, utilizarem as suas potencialidades dentro do máximo possível, desde que respeitem os parâmetros mínimos estabelecidos pela legislação. Então, autonomia privada e não autonomia da vontade. E, por sua vez, essa autonomia privada deve se sujeitar aos direitos sociais, à prevalência dos direitos sociais de caráter não prestacional, ou aquelas prestações normativas, ou o que eu denomino de direitos sociais limitadores da autonomia privada, como o direito do trabalho, o direito do consumidor
em que eles limitam, então no caso aqui a valorização do trabalho, o direito do trabalho, limita a autonomia privada, estabelecendo salários mínimos, jornada de tempo de máximo de jornada de trabalho, pagamento de horas extras, remuneração, no caso por adicional de periculosidade ou de insalubridade, quando a pessoa for exposta a agentes nocivos à sua saúde. Então, são todos esses parâmetros que estão baseados, então, a ordem econômica fundada, então, porque se o próprio Estado brasileiro está fundado no inciso 4º do artigo 1º da Constituição, na valorização do trabalho na livre iniciativa, aqui o artigo 170 faz a reafirmação. Então, muitas vezes, o Constituinte foi tautológico porque ele adotou uma ênfase. Então, é uma figura de linguagem, então, que você faz a exegese constitucional, você vai observar, então, certas ênfases, ou seja, certos mecanismos de repetição acerca desse ponto, que é a questão do fundamento. Então, o Estado brasileiro está fundado na valorização do trabalho humano, ou seja, no respeito dos direitos sociais, e na livre iniciativa, ou seja, na maximização das potencialidades de cada agente econômico, respeitada a autonomia privada. Sempre as pessoas naturais e jurídicas podem se autorregular pelos contratos e fazer também a circulação da riqueza por meio da propriedade. Lembra, a propriedade imóvel se transfere por meio de um contrato específico que é o compromisso de compra e venda, que exige a forma pública para se concretizar como contrato de compra e venda de bem imóvel, e é averbado, feito o registro da escritura ali prenotada perante o registro público de bens imóveis. E os bens móveis a partir da tradição, a tradição é a entrega do bem. E o bem móvel tem como característica a visibilidade. Esse é um princípio básico da própria dimensão. Lembra, pensou em livre iniciativa, pensa nos direitos de primeira geração, direitos civis, direitos de liberdade e igualdade material. Então, liberdade ali baseada na autonomia privada. E qual é o exercício máximo da autonomia privada? A própria propriedade, o direito de propriedade ali estabelecido no artigo 5º, incisos 22 e 23. Se nós abrirmos aqui o nosso artigo 5º da Constituição, nós podemos ver ali no artigo 22 da Constituição Federal, primeiro o consumidor, né? Não, isso aqui não é o 22, é garantido o direito de propriedade, e o 23, a propriedade atenderá à sua função social, ou seja, é o corolário propriamente, então, da própria ordem econômica, ou seja, do direito da livre iniciativa e da autonomia privada à propriedade. A propriedade lá regulada pelo artigo 1228 lá do Código Civil. Se você abrir comigo lá no artigo 1228, então 1228, você vai ver as 4 faculdades típicas do direito de propriedade. Quais são as 4 faculdades típicas? Vamos lembrar na estrutura clássica. E utendi, fruendi, abutendi, reivindicatio. Usar, gozar, dispor e reaver. Então, esse é o núcleo duro. Então, direitos civis, e aí eles têm que ser inseridos para correlacionar. Então, nessa economia capitalista, tem uma economia capitalista, uma economia de mercado que deve compatibilizar ao mesmo tempo livre iniciativa, ou seja, direitos de primeira geração, com a valorização do trabalho e função social dos próprios direitos. Então, há uma compatibilização. Estado é o Estado brasileiro, que adota o sistema capitalista, mas não adota qualquer tipo de capitalismo. Adota um sistema de democracia, de social-democracia, um estado de bem-estar social, o estado que intervém na economia para garantir, por meio de serviços públicos ou sob delegação, então o exercício, serviços públicos ou sob delegação, a garantia de políticas públicas redistributivas, os chamados direitos sociais prestacionais, saúde, educação, moradia, transporte, alimentação, assistência social, todos aqueles direitos inscritos no artigo 6º da Constituição, além dos
daqueles que estão no artigo 6º que não são prestacionais, como a questão da proteção à mulher e à maternidade, a questão também da proteção do trabalho, e são, então, essa dimensão, a dimensão do artigo 170 se refere ao próprio exercício dos direitos fundamentais sociais, ou seja, o Estado é um estado de bem-estar social, o Brasil adota um estado de bem-estar social espelhado na Constituição Portuguesa de 1976, aquela pós-revolução dos cravos. Então é importantíssimo entender essa construção para saber qual é o tipo de economia que o Brasil adota. O Brasil adota uma economia capitalista? Adota. Mas qual o tipo de capitalismo? O capitalismo do estado de bem-estar social. Não adianta virem políticos, pessoas falarem, não, vamos adotar um estado pós-social, um estado neoliberal. Não é compatível com essa Constituição. A Constituição brasileira estabelece um estado de bem-estar social, garantindo direitos sociais mínimos. E, dentro da teoria dos direitos humanos, direitos fundamentais, nós temos o princípio da vedação do retrocesso. Uma vez inscrito um direito, ou seja, reconhecido um direito, ele não pode ser retirado. Uma vez retirada uma restrição, ela não pode ser novamente inserida. Então, esse é um princípio. É óbvio que existem doutrinadores como Canutilho, que entendia lá na Constituição Dirigente que se aplicava esse princípio da vedação do retrocesso social, porém, ele teve que mudar de opinião, até no bypass lá. Eu recomendo que leiam aí o bypass, que vão entender que ele vai mudar de opinião, vai dizer, quando Portugal tem que entrar na União Europeia e passa a flexibilizar, então tem que privatizar e flexibilizar direitos sociais, ele vai rever a sua posição para que o princípio da vedação do retrocesso se aplique apenas aos direitos de primeira geração. Então, mas aqui no Brasil nós adotamos uma visão mais rígida, que não permitiria, por hora pelo menos, essa interpretação, se não houver uma mutação constitucional, de que os direitos fundamentais sociais, eles são direitos sujeitos às cláusulas pétreas, nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Pois bem, e como nós devemos interpretar então essa sistemática? O Brasil é um Estado capitalista, esse Estado capitalista, ele tem então ali uma função específica. Qual a função? Livre atuação no mercado, só regulação? Não, intervenção, porque é um estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social é aquele que garante direitos sociais, aquele que intervém na economia para assegurar a chamada igualdade material. Primeiro, ele restringe a autonomia da vontade em autonomia privada, regulando situações como salário mínimo, férias, relações de trabalho e relações de consumo. Então, entendendo que há assimetrias, e essas assimetrias precisam ser compatibilizadas, é chamada hoje aí, do ponto de vista dogmático, da dimensão diagonal, então, da eficácia diagonal dos direitos fundamentais, porque quando eu tenho uma relação assimétrica, aí é preciso a retomada da assimetria para tentar garantir o livre exercício desses direitos. Lembra que nós falamos, o objetivo do Brasil é a simetria plena, a simetria dos agentes econômicos no âmbito da livre concorrência. No âmbito do exercício dos direitos, não é diferente. Pois bem, e aí, dentro dessa ordem econômica, quais são os princípios? Qual é a base, então, que é tomada? Ali nós vimos no artigo 170, nós temos nove então, princípios básicos. Eu gostaria de tratar rapidamente aqui com vocês, até para que vocês não fiquem num vídeo enfadonho, e buscamos aqui a objetividade, que você reflita, então, um pouco sobre esses princípios. Quais são esses princípios? Vamos lá. Primeiro princípio, soberania. Era necessário que esse princípio aqui estivesse na ordem econômica? Não, aquilo que nós falamos, assim como no caput está previsto lá a questão da fundação na valorização do trabalho na livre iniciativa, fazendo uma remissão ao artigo 1º, inciso 4º de forma indireta, sem mencioná-lo, aqui o inciso 1 também faz remissão ao inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal, porque todo Estado é Estado soberano, então é a regência do próprio poder, vai haver o que? Uma prevalência econômica dentro do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que vai regular, que vai normatizar
não há uma relação transnacional ou uma relação ou não é admitida uma interferência externa. A economia brasileira é gerida e organizada a partir de políticas públicas distributivas, redistributivas e setoriais planejadas pelo próprio Estado brasileiro. Então, a soberania nacional significa isso. Do ponto de vista econômico, então, é o Estado brasileiro que vai desenhar no âmbito institucional, ali nos seus diversos âmbitos da federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, vão desenhar, então, a política econômica que vai impactar. Então, a primeira política de macroeconomia e também políticas de microeconomia, ou seja, das próprias empresas, da própria relação que vai ter ali na relação entre os particulares. Então, importantíssimo entender que a economia está atrelada à soberania nacional e ela é exercida dentro de cada um dos entes federativos, dentro das autonomias dos entes federativos. Lembra que os entes federativos estabelecidos no artigo 1º e reproduzidos no artigo 18, caput da Constituição Federal, são autônomos e não soberanos. Então a soberania é a composição desses entes autônomos e independentes que possuem competências específicas trazidas pela Constituição Federal. E no âmbito da soberania relativa à questão econômica, diz respeito, então, que todas as políticas públicas de âmbito distributivo, política pública distributiva, aquela que concede benefícios, isenções tributárias, formas de parcelamento, a adequação, incentivos, vão ser produzidas pelos órgãos federativos, pelos entes federativos. Assim como as políticas setoriais vão ser pelas agências regulatórias ali no âmbito da União, vão se reunir ali, então, grupos específicos naquela arena buscando debater e regular o mercado de forma real. Vai haver também a possibilidade de políticas redistributivas, ou seja, os serviços públicos, os próprios direitos que dependem do orçamento, sem prejuízo do próprio estímulo o próprio mercado se autorregular, autorregulação, lex mercatória, autodesenvolvimento, desenvolvimento desenvolvido a partir dos próprios autores pela indução do Estado. O Estado pode estimular, lembra? No plano do próprio direito tributário, nós temos lá a função extrafiscal dos tributos. O Estado pode estimular que os sujeitos passivos dos tributos realizem determinadas condutas, dando incentivos, regulando ou diminuindo alíquotas, majorando outras. Então, é um mecanismo de controle. O Estado faz a política pública econômica no âmbito global. Esse é um ponto de partida. Lá, segundo princípio, propriedade privada e que está relacionado à função social da propriedade também. Vamos lá, 2 pontos importantes. Qual que é o primeiro ponto? Propriedade privada. Lá no artigo 5º, inciso 22, o direito da propriedade privada está previsto ali. Então, e também no caput, propriedade. É um direito fundamental. É um direito de primeira geração que não deve escapar. É o direito de usar, gozar, dispor e reaver. O que John Locke diz. A propriedade é a máxima expressão da liberdade. A liberdade ali, tem até uma petição de princípio que ele diz, a maior liberdade é a propriedade do próprio corpo. Então, a ausência de escravidão é o exercício da própria propriedade do próprio corpo. É ali uma petição de princípio, uma redundância argumentativa para dar ênfase. E a propriedade tem aquelas 4 faculdades que nós falamos: usar, gozar, dispor e reaver. E a propriedade ela é plena, é um exercício pleno, mas ela é absoluta? Não. Como todos os direitos fundamentais, dentro daquela teoria dos direitos fundamentais desenvolvida por Robert Alexy, todos os direitos fundamentais em si são relativos. É óbvio que existem valores dentro do sistema que não tem nada a ver com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais têm estrutura de princípio, em regra, eles têm estrutura de princípio. Alguns podem ter estrutura de regra. Lembra, a regra é o padrão jurídico que estabelece uma obrigação definitiva. Então, ou uma regra é válida ou ela é inválida, o que o Dworkin chamou de teste de pedigree. Ou uma regra válida ou ela é inválida. Ela pode ou não estabelecer um dever. Nem todas as regras estabelecem dever,
como, se você quiser aprofundar o tema, leia o Conceito de Direito de Herbert Hart, que ele vai dizer ali sobre as regras primárias, regras secundárias. Regras primárias, aquelas que estabelecem o dever, regras secundárias, regras de alteração, regras de adjudicação e regra de reconhecimento, como é o caso da Constituição, da onde se extrai a validade, se faz a adesão do ponto de vista interno e se observa a própria regulação do direito. Pois bem, fizemos essa volta para chegar na propriedade. Então a propriedade ela tem a estrutura de um princípio, que é um princípio, é a norma jurídica que estabelece ali um dever prima facie, ou seja, que não é realizado, não é exigível de plano, não é definitivo, ele é prima facie, ele é observável, mas ele contém um mandado de otimização. O que é um mandado de otimização? Deve ser realizado na maior medida do possível. E quando em colisão com outros princípios, vai se fazer aplicar então a técnica da proporcionalidade, fazer a análise da adequação, necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Então essa é a posição hoje da interpretação dos direitos fundamentais. A propriedade não escapa desse ponto. E ao lado, um corolário da própria propriedade, temos a função social da propriedade. Função social da propriedade. Professor, mas o que é função social da propriedade? Significa que a propriedade ela tem do ponto de vista jurídico, ela tem então uma função específica. Qual é essa função? Cumprir o desempenho, seja ele urbano ou rural, ele tem então uma finalidade, um télios, uma teleologia, significa uma finalidade que deve ser cumprida. E onde eu identifico essa finalidade? Nas políticas urbanas e rurais. A própria Constituição Federal vai definir o que é função social da propriedade urbana e o que é função social da propriedade rural. Professor, eu nunca ouvi falar disso. Claro, precisa observar a Constituição. Vamos abrir lá comigo? Então, artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos direto ao parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais da ordenação da cidade expressas no plano diretor. O plano diretor, para quem não sabe, é uma política, um desenho, um planejamento da cidade, fazendo as divisões de zoneamento, entendendo ali qual é o bairro residencial, qual é o industrial, para que haja ali um desenvolvimento sustentável da própria cidade, observando então a sua função socioambiental. Então tem que olhar a questão ambiental, a questão política, a questão política no sentido do desenvolvimento da cidadania, a questão de como urbanizar de forma adequada, ter um crescimento adequado. Então, ali o plano diretor é uma lei municipal que vai estabelecer quais são os parâmetros, localização, quais são as destinações que podem ser dados aos imóveis naquele zoneamento, qual é o tipo de regulação para que sejam preservados os direitos globais da propriedade. Então, a propriedade deve cumprir sua função social. Caso ela não esteja, inclusive lá na própria previsão do imposto do IPTU, é admissível ali, com base no artigo 156, vamos abrir lá o artigo 156 da Constituição, a aplicação da chamada progressividade do IPTU, né? Então, o artigo 156 lá vai estabelecer, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 182, parágrafo 4º do inciso 2º, ser progressivo em razão do valor do imóvel, ter alíquota. Então vamos aí, quando ele faz referência à progressividade sancionatória, é aquela do artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º. Vamos lá no artigo 182, vamos voltar ao nosso artigo 182 da Constituição, artigo 182, parágrafo 4º. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre a propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo e desapropriação. Então são as três hipóteses. Uma das sanções é o efeito progressivo, ou seja, se o bem não estiver cumprindo ali a sua utilidade, se ele não tiver utilizado, subutilizado ou não edificado,
é possível ali, inclusive, haver a imputação da progressividade sobre o bem. Então, o bem precisa cumprir uma função social, o bem não pode ficar à deriva, não pode ser res derelicta, não pode ser coisa abandonada, sob pena de ele, em última análise, sofrer ali a desapropriação. Pois bem, e com relação à propriedade urbana, é o cumprimento das exigências do plano diretor, ou seja, de uma política de zoneamento, de uma racionalidade dos recursos, então, materiais, locais, as propriedades, as formas. Ali o próprio plano diretor vai dizer qual é a metragem que é admitida, qual é a forma de construção, qual é o objetivo, qual é o desenho ali institucional que se permite no plano da construção civil, da edificação e da utilização das propriedades urbanas para aquela cidade. Este é o plano diretor. E se refere à propriedade urbana. E a propriedade rural? Se nós abrirmos o artigo 186 da Constituição, também não vamos escapar do entendimento acerca que o próprio Constituinte originário definiu para efeito de função social da propriedade. A função social da propriedade rural se dá quando, simultaneamente, o proprietário ele cumpre os seguintes requisitos. São 4. Primeiro, aproveitamento racional e adequado do solo. Então, ele não faz o solo erodir. Utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Ou seja, não há uma deturpação, destruição do meio ambiente. É utilizado os recursos de forma racional, orgânica, entendendo ali a necessidade de descanso do solo, uma parte que deve ser preservada. Ou aqui, a observância das relações que regulam as relações de trabalho. Ou seja, a própria propriedade rural não pode ensejar trabalho escravo, não pode descumprir ali, se beneficiar de um mecanismo produtivo, violando a legislação do trabalho. E exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores, ou seja, o solo deve ser um mecanismo, a propriedade deve ser um mecanismo de obtenção de riquezas, ou seja, é possível extrair os frutos civis, ocorrer o arrendamento mercantil da terra ou mesmo até a produção de subsistência. Então esses são pontos fundamentais da função social da propriedade urbana e rural, conforme nós vimos. Então esses são os princípios estabelecidos no artigo 170, que nós já falamos então da soberania, da propriedade urbana, da propriedade privada, da propriedade urbana e rural, e da sua função social, tanto da propriedade urbana e rural. Livre concorrência. Livre concorrência é aquilo que nós falamos. Livre concorrência é que não o mercado deve buscar, então, que os agentes econômicos do mercado devem buscar não se formarem grupos para explorarem o mercado de forma indevida, ou seja, com fixação de preços, taxação de preços, manutenção de um mercado. É preciso que haja um máximo de competitividade. O sistema capitalista exige competitividade. Óbvio que um sistema bem competitivo permite o quê? Maior demanda, maior oferta, então maior possibilidade de oferta e ali então mais acesso também, de certa forma, no mercado de consumo. Se há um mercado de consumo, maiores competidores, em regra, deveriam, pelo menos na teoria, desenvolver preços mais competitivos, permitindo que as pessoas acessassem esses bens de consumo em decorrência da competição. Um grande exemplo disso que a gente pode dizer é o mecanismo de telefonia que existia no Brasil antes da privatização pelo governo FHC. Nós vimos que era ineficaz. As linhas telefônicas valiam fortunas, podiam ser alugadas, era um privilégio de alguns. Existia uma fila de espera de cadastro para obtenção de linhas telefônicas. E depois que foi privatizado, a linha telefônica passou a valer nada, porque qualquer pessoa pode ter acesso. E hoje, graças a essa privatização, nós temos tecnologia, temos aqui também a possibilidade de acesso à internet e comunicação. É a competição que gera uma minoração dos custos. Esse é o ideal da competição simétrica. É óbvio
que muitos mercados há ali uma atuação em grupo, um oligopólio, que tenta prevalecer, estabelecer preços e gerar mais lucro para aqueles agentes em não estabelecendo uma competição real, e quando não há competição, há prevalência do poder econômico e, por via de consequência, o acesso aos bens e a lucratividade, o acesso aos bens é diminuído e a lucratividade é ampliada pelos agentes econômicos. Então, ao lado da livre concorrência, aqui tem a defesa do próprio consumidor. Então, os direitos do consumidor devem ser preservados. Lá, se você abrir no artigo 5º da Constituição, estabelece que a própria Constituição, no artigo 5º, 32, se eu não me engano, vamos lá, no artigo 5º, inciso 32, artigo 5º, inciso 32, então, o que diz o artigo 5º, inciso 32? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, ou seja, vai haver ali a necessidade da publicação do próprio Código de Defesa do Consumidor. A relação de consumo é uma relação assimétrica entre fornecedores e consumidores, em que ali é preciso entender a própria a vulnerabilidade, então pela prevalência do poder econômico, e a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica. Tanto que no Código de Defesa do Consumidor, nessas relações, imputa-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, né, a regra ali, tanto do artigo 12 quanto do artigo 14 do CDC, e permite também a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é um ponto importante, estabelecer ali que na relação de consumo os contratos de adesão são mais um termo, então é preciso entender, proibir cláusulas e práticas abusivas, então coibir essas práticas, desenhando políticas de fiscalização e de proteção, porque o objetivo do Código de Defesa do Consumidor ele é a criação de uma cultura que no final os agentes passem a adotar posturas de boa-fé, um estímulo para os agentes. É óbvio que a nossa cultura brasileira aqui é de flagrante desrespeito, tanto que há uma das explosões de litigiosidade do final dos anos 90 e início dos anos 2000 se envolve em relações de consumo, especialmente nos juizados especiais cíveis regidos pela Lei 9.099 de 95. É importante. Outro ponto, então nós já falamos ali da defesa do consumidor. Defesa do meio ambiente, inclusive tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e dos processos de elaboração de prestação. Então, é preciso observar qual é o tipo de produto a ser produzido, qual é o tipo de indústria, fábrica ou atuação no mercado, obtenção dos devidos licenciamentos, então as licenças estabelecidas ali pelas regras, principalmente dos órgãos regulatórios ambientais, né? E é importantíssimo entender ali quando é concedida algum tipo de licença ambiental, sob pena de aquele agente econômico ser penalizado. Então, obter todas as licenças de funcionamento. E cada serviço vai ser avaliado pelo poder público de acordo com o grau de impacto que pode ser restabelecido. E daí, por exemplo, estabelecer mecanismos como logística reversa é uma forma até de preservação, de reciclagem do lixo industrial para até a preservação do meio ambiente, é o que hoje se desenvolveu com a técnica. A tecnologia vai permitindo então também que o ser humano desenvolva a economia de forma sustentável, ou seja, preservando a natureza no máximo possível, evitando a sua erosão ou a sua destruição. Então, o meio ambiente é um princípio também regulatório, e além dele ser regulatório, então ele é um mecanismo, uma restrição para a atuação. A atuação no mercado é livre de iniciativa? Sim, mas deve observar a sustentabilidade, ou seja,
ali aquilo que os portugueses chamam de princípio da sustentabilidade, que diz respeito à própria forma do desenvolvimento sustentável, do princípio da precaução, da prevenção, fixados nos termos do artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que tem esse tratamento. Redução das desigualdades sociais e regionais e sociais. Esse é um dos objetivos, inclusive, que está lá no artigo 3º da Constituição. Se nós abrirmos, nós temos também aqui um vídeo só sobre esse tema. Artigo 3º da Constituição, o inciso 3º diz lá: erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como nós já dissemos num outro vídeo, ou seja, alhures, em outro lugar, o Brasil ele é dividido em 3 regiões socioeconômicas. Quais são essas 3 regiões socioeconômicas? Para quem conhece a geopolítica: a Amazônia, que envolve ali uma parte do centro-oeste, do norte do centro-oeste, a região norte, região política norte, e uma parte do Maranhão. A região nordeste pega da faixa oriental do Maranhão até o norte de Minas. E o centro-sul do norte de Minas, uma parte ali da região do meio do centro-oeste para baixo, até a região sul, chama-se centro-sul. O centro-sul é muito mais desenvolvido economicamente, do ponto de vista industrial, do ponto de vista da própria acesso à tecnologia, infraestrutura, do que as outras regiões. O objetivo da própria Constituição é buscar políticas urbanas, incentivos, mecanismos para industrialização e desenvolvimento, estabelecimento de políticas de infraestrutura em ambas as regiões. E aí, aqui nós tratamos do âmbito macro. No âmbito micro é entender cada um dos estados, cada estado, mesmo dentro de determinados estados, por exemplo, Minas Gerais, tem 3, por exemplo, dimensões diferentes. O norte de Minas tem um tipo de situação econômica de uma forma ali, por isso que integra a própria região Nordeste, a região Nordeste do ponto de vista geoeconômico, não geopolítico. Geopolítica pertence ao Sudeste. Do ponto de vista geoeconômico pertence ao Nordeste. A parte ali da zona da mata, tem ali a parte também do sul de Minas também. Então, há um ponto importante, que tem que entender a dimensão. Da dimensão macro, vamos até o microcosmo, ou seja, entendendo as realidades micros que exigem políticas de incentivo, de construção, de desenvolvimento. E aí o desenvolvimento econômico só se dá com base em investimentos em infraestrutura. Com investimento em infraestrutura se obtém o quê? Acessos, formas de equação de produção, incentivos para a produção, preparação de mão de obra qualificada. Então, este é um ponto essencial, que é a redução das desigualdades sociais. E aqui assevera que não tem desculpa. Este ponto e o próximo é que o Brasil adotou a social-democracia, ou seja, que o Brasil adotou o sistema do Estado de bem-estar social, ou seja, do welfare state, e que a Constituição não se compatibiliza com qualquer outra forma de Estado que não seja o Estado de bem-estar social. Este é o princípio, a ordem econômica deve se basear nesses princípios. Então, redução de desigualdades. Estado liberal não busca a redução das desigualdades. Ele é baseado naquilo que Adam Smith falou. A mão invisível do mercado vai se autorregular. Um Estado neoliberal, o Estado vai só incentivar, dar incentivo, políticas distributivas, incentivos. E os próprios atores econômicos vão gerar crescimento. No Estado de bem-estar social, é o Estado que induz a economia, o Estado regula, o Estado intervém e participa garantindo ali serviços públicos, saúde, educação, moradia e aqueles atinentes a todos os direitos sociais estabelecidos no artigo 6º da Constituição e seguintes. Pois bem, além disso, o que a gente pode dizer é questão do pleno emprego, busca do pleno emprego, inciso 8º. Sabe o que é a busca do pleno emprego? A busca do pleno emprego. Então, a busca do pleno emprego, ela está atrelada, aqui para momento de descontração,
está atrelada à própria construção do welfare state, do Estado keynesiano. O próprio Keynes estabelece uma política de pleno emprego por meio de políticas públicas, criação de cargos públicos. O Estado cresce para a garantia, então, do pleno emprego. Então, o pleno emprego exige ali uma política pública de escoamento ou de distribuição da mão de obra. Não haver uma reserva de mercado que vai baratear a mão de obra. Buscar qualificação e inserção das pessoas no mercado. O que escapa a isso é óbvio, a ociosidade das massas, e que ainda o Brasil não atingiu o pleno emprego, e até porque Estado social, ele dificilmente tem conseguido hoje, nos desafios do século XXI, obter esse pleno emprego, e cada vez menos haverão empregos, até por conta da tecnologia. Você pode verificar que o homem sai do campo rumo aos burgos, rumo às cidades, então no final do feudalismo, em decorrência da Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial ali, a máquina a vapor, trabalho, dependência do homem, a tecnologia vai crescendo, o homem vai sendo substituído, aquela quantidade de trabalho vai gerando uma mão de obra excedente, que vai baixando o custo do trabalho lá embaixo. É óbvio que o Estado Social tenta reerguer essa questão, mas cada vez mais o setor industrial, que foi a transposição, a mudança do próprio capitalismo no final do século XVIII, início do século XIX, vai sendo alterado, especialmente muitas funções vão deixando de existir em decorrência da tecnologia, da robotização. E hoje nós falamos o quê? No IA, na tecnologia, na inteligência artificial. Então, esse ponto do pleno emprego, ele ganha dificuldade frente à própria realidade. Pois bem, tratamento diferenciado das empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede ou administração no país. A economia brasileira hoje é regida imensamente e a maioria dos empregos hoje é garantida pelas micro e pequenas empresas, que têm os benefícios tributários do Simples, que tem a sua regulação pela Lei Complementar 123. Então, Lei Complementar 123, se você quiser entendê-la, ali a Lei Complementar, então vamos abrir aqui a Lei Complementar 123, para que você acompanhe. Então, Lei Complementar 123 de 2006, ela estabelece ali o regime do tratamento das pessoas jurídicas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Porque o próprio Estado precisa dar um tratamento diferenciado, para garantir políticas distributivas, incentivo, porque o empreendedorismo gera riqueza, circulação, e isso implica na maximização do poder econômico, do próprio PIB, do próprio desenvolvimento nacional. Infraestrutura e empreendedorismo são elementos essenciais para o desenvolvimento econômico social. Por fim, no artigo 170, nós temos ali no parágrafo único: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. O nosso presidente Jair Bolsonaro, ele tinha expedido uma medida provisória que foi convertida em lei, então, que é a Lei 13.874 de 2019, Lei 13.874, que trata da liberdade econômica, então uma lei de liberdade econômica que tenta desburocratizar, que é a política aqui do governo, tentar, do ponto de vista econômico, uma economia de mercado mais aberta, e aqui então foi essa tentativa de regulação. Então, a princípio, todo mundo pode desenvolver sua atividade. É preciso observar aquelas atividades que são reguladas, especialmente aquelas que têm impacto ambiental, social, político e econômico restritivo, ou aquelas atividades que são regulamentadas. Então, aquelas que são baseadas, por exemplo, em agências regulatórias, que precisam de autorizações, em regra, não precisa de autorização para desempenho da atividade. Aí você precisa entender. A regra é não ter autorização. Você precisa buscar exceção. O problema é que cada vez mais, as atividades estão cada vez mais reguladas.
o mercado setorial ele é muito observado. Então, dessa forma, é necessário fazer então análise burocrática, o desenho institucional de uma empresa que quer se instalar, que quer se desenvolver, que quer criar, qual é o ferramental, qual é a normatividade que ela vai se sujeitar e qual é o impacto tributário, trabalhista, setorial e o local da própria instalação do estabelecimento comercial. Óbvio que a questão do estabelecimento tem sido uma questão de discussão, ainda mais agora em momentos em que se prevalecem estabelecimentos virtuais, a própria concepção do trabalho feito em casa, o home office. Esta questão vai ainda ser objeto de muita polêmica e também de transformações. Fiquem atentos, que é fundamental. Esses, então, são os princípios que regem a ordem econômica. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha aqui, faça o seu comentário se você quiser. Eu me comprometo a deixar um like no seu comentário ou a respondê-lo dentro da medida do possível. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, bons estudos!